Muito bem, meus queridos, nós vamos orar, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra. E a nossa oração, o nosso desejo é que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine os nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que sem a ação do Teu Espírito, sem o mover do Teu Espírito, ó Deus, somos totalmente incapazes, ó Deus, de compreender a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, dá clareza, simplicidade, a Deus, aquilo que nós nos propomos a falar nessa noite. Que eu possa ser, ó Deus, um intérprete fiel da Tua Palavra. Não permita, Senhor, que o meu coração, a minha mente, possa se desviar da Tua Palavra, ó Deus, mas que o meu coração seja íntegro, seja correto, seja verdadeiro, ó Deus, naquilo que a Tua Palavra nos ensina. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema da minha palestra essa noite é cessacionismo, e eu não vou falar sobre a crise econômica do Brasil, né? Alguém pode olhar esse tema e vão pensar que eu vou falar sobre o momento econômico que a gente está falando, mas não é isso. Nós, nessa palestra, pretendemos tratar dos seguintes tópicos. Primeiro, quero apresentar aos irmãos a definição do termo cessacionismo, o que esse termo significa. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre quem os continuistas, que é um grupo antagônico aos cessacionalistas, creem. A nossa terceira parte da nossa palestra, vamos falar sobre os argumentos a favor do cessacionismo, que é a maior parte dessa nossa palestra. E, por último, pretendo, se o Senhor Deus assim nos permitir, fazermos algumas considerações finais e algumas aplicações. Então, primeiro vamos definir o termo cessacionismo. Eu creio que talvez para algumas pessoas possa ser esta a primeira vez que alguns irmãos estão ouvindo esse termo. E eu quero então fazer duas considerações importantes sobre ele. Primeiro, esse termo cessacionismo dá uma má impressão, tem uma conotação negativa. Algumas pessoas podem afirmar ou pensam que nós, os cessacionistas, negamos a ação do Espírito Santo, o que não é verdade. Nós cremos que o Espírito Santo nos dá amor pela palavra. Nós cremos que é o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados, cremos que é o Espírito Santo que ilumina os nossos corações e as nossas mentes para que nós venhamos a contemplar a gloriosa obra de Cristo. Nós cremos que é o Espírito Santo quem nos cela, nós cremos que é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A cada domingo em nossas igrejas nós contemplamos o milagre do Espírito Santo, porque quando nós temos pecadores que se arrependem, que confessam o nome do Senhor Jesus, isso só acontece porque o Espírito Santo toca naquele coração. O homem por si mesmo, ele é incapaz de crer em Deus. O homem por si mesmo, ele é incapaz de crer em Cristo Jesus. Ele só faz mediante a ação do Espírito Santo. Então, o que nós negamos, né, já que o termo cessacionista é um termo de cunho negativo, nós negamos que os dons de cura, profecia e línguas continuem a existir como existiam na era apostólica. Vou repetir, e é muito importante que você tenha bem claro o entendimento desse termo. Então, nós, cessacionistas, cremos que o dom de cura, profecia e línguas, como existiam na era apostólica, já não existem mais hoje. Por quê? Porque o dom de língua, de cura e de profecia, eles tiveram um propósito específico na história da redenção. E a nossa palestra tem como propósito mostrar esta verdade. Na segunda parte da nossa palestra, como nós apresentamos na nossa metodologia, nosso objetivo também é apresentar aos irmãos aquilo que os continuistas creem. Como eu disse inicialmente, os continuistas são o grupo que se opõe aos cessacionistas, que somos nós, né? Então, os continuistas, que se estão divididos em três grupos, né? Os carismáticos, os pentecostais e a terceira onda, que é conhecida como os neopentecostais. Esses três grupos,
que são continuistas, eles defendem 4 pressupostos a seu favor. O primeiro, eles dizem o seguinte: a Bíblia não afirma que os dons cessaram na era da igreja. Só que esse é um argumento que corta para os dois lados, porque a Bíblia também não afirma explicitamente que os dons continuam. O segundo argumento que é usado pelos continuistas é que algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento ensinam de forma implícita que os dons continuarão continuarão até a volta de Cristo. E o texto favorito dos continuistas é 1 Coríntios 13:10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Só que é muito frágil um argumento que é sustentado basicamente apenas com uma passagem. E até uma passagem como essa, porque essa expressão, vier o que é perfeito, pelo menos você encontra 6 interpretações diferentes. Então, é um argumento muito fraco você sustentar uma doutrina em cima apenas de um versículo que tem uma ambiguidade de interpretação. O terceiro argumento continuista, eles afirmam o seguinte: a Bíblia fala de apenas uma era, a era da igreja, portanto, seria incoerente afirmar que os dons cessaram. Mas, curiosamente, os próprios continuistas, eles fazem uma distinção entre a era apostólica e a era pós-apostólica, porque todo continuista sincero, ele afirma que não existem mais apóstolos como existiam nos tempos de Jesus. E ora, portanto, se não existem mais apóstolos como existiam no tempo de Jesus, há uma clara distinção histórica. Então, eles mesmos se contradizem com esse terceiro argumento. E o quarto argumento continuista, eles apelam para o pragmatismo ou para o experiencialismo. Eles afirmam que milhões de pessoas já tiveram experiência com alguns desses dons, e esse talvez seja o argumento que mais você já ouviu. Ah, mas eu senti, eu já tive uma experiência, eu já vi acontecer. Lembremos que 1,5 bilhão de pessoas são católicas, romanas, e se nós tomássemos este argumento como premissa, isso implicaria que eles também estariam certos em suas convicções. Ok? Então, basicamente, são esses os 4 argumentos que os continuistas usam para sustentar a sua posição. Eu quero apresentar a vocês, então, alguns argumentos a favor do cessacionismo, só que eu não vou falar quantos são, porque se eu falo, vocês vão ficar logo contando o tempo para que termine logo. Então, eu vou apenas apresentar os argumentos, então vocês vão, à medida em que eu for falando, tomando nota destes. Então, o primeiro argumento que eu sustento a favor do cessacionismo é que os milagres registrados na Bíblia, eles tiveram um objetivo específico na história da redenção. A maior parte dos evangélicos querem que os milagres estão espalhados por todas as páginas da Bíblia. Porém, o que podemos perceber claramente é que existem 3 períodos específicos em que os milagres ocorrem com mais frequência, sendo estes milagres realizados por pessoas que foram dotadas por Deus com essa capacitação. Os 3 períodos são esses. Primeiro período, Moisés e Josué, que vai da saída do Egito em 1445 a.C. e termina em 1380 a.C. Segundo período, Elias e Eliseu, 860 a 795 a.C. E o terceiro período, o período mais conhecido, é o período de Jesus e o seu colegiado apostólico, que teve início no ministério de Jesus e que teve o seu fim ao término, a morte, melhor dizendo, do apóstolo João Batista. Então, esses 3 períodos têm uma variação de 65 a 70 anos. E em cada um desses períodos, os milagres realizados por esses personagens tinham como objetivo
legitimar a sua autoridade, a autoridade desses personagens como profetas enviados por Deus. E eu posso então sustentar essa minha tese com os seguintes versículos. Êxodo 7, de 8 a 9, diz o seguinte: Falou o Senhor Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele ora ao Senhor, pedindo também que diante dos profetas de Baal, o Senhor confirmasse o seu chamado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Notem que tanto nesses dois períodos que analisamos, o período de Moisés e de Elias, os sinais eram para legitimar o ministério desses personagens. O objetivo era mostrar tanto a Faraó quanto aos profetas de Baal, no caso de Elias, que eles foram comissionados por Deus para entregar ali uma mensagem ao povo do Senhor. E no Evangelho de João, fica claro, fica nítido o propósito dos milagres realizados por Jesus. Em João 5,36, a palavra do Senhor nos diz isso: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. As obras que eu faço, os milagres que eu realizo, Jesus falando, testemunham que foi o Pai que me enviou. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 7,31. E contudo, muito entre a multidão, creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? João 20, 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Só esse texto bastaria para nós. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É importante que nós entendamos, meus amados irmãos, que os milagres eles foram feitos primeiramente para legitimar esses homens, esses personagens e o próprio Cristo como sendo aquele que foi enviado por Deus. Os milagres não foram feitos primeiramente para aliviar as pessoas que estavam sofrendo, mas eles foram feitos em primeira instância para legitimar o ministério dos profetas e de Jesus. Importante também nós destacarmos, meus queridos, que Cristo, ele deu também aos apóstolos esse mesmo poder de realizar milagres. E Jesus, ele transmitiu aos apóstolos esse poder para que também as pessoas pudessem crer que aqueles homens foram enviados por ele. Atos 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. E Hebreus 2, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, o eles aqui são os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A conclusão que eu faço, meus queridos, que era de se esperar então que com o fim da era apostólica e com o encerramento da revelação, com o fechamento do cânon, também naturalmente cessassem os
milagres, porque já não havia mais a necessidade de ninguém legitimar a sua mensagem com milagres, com prodígios, tendo em vista que o cânon foi encerrado e a mensagem de Deus para o homem foi totalmente transmitida em Cristo Jesus. E aí eu tomo um teólogo norte-americano, B.B. Warfield, e B.B. Warfield ele fala o seguinte: milagres não aparecem nas Escrituras, vagando aqui e ali ou em outros lugares, sem qualquer razão atribuível. Pertencem ao período da revelação e só aparece quando Deus está falando ao seu povo através de mensageiros credenciados, declarando propósitos de sua graça. Sua exibição abundante na igreja apostólica é a marca de sua riqueza. Quando este período termina, o período de milagres também termina como uma mera questão de sequência. Então, meus amados irmãos, meu primeiro argumento é este, que os dons miraculosos, eles cumpriram um propósito específico na história da revelação. E qual era esse propósito? Legitimar a mensagem dos profetas. O segundo argumento que eu uso para defender o cessacionismo é o fim do dom do apostolado. Segundo argumento, o fim do dom do apostolado. Então, existem no Novo Testamento, meus queridos, duas passagens que mostram que o apostolado foi um dom que Deus deu à sua igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Paulo descreve essa seção, descreve nessa seção a diversidade de dons que havia na igreja. Assim como um corpo é constituído de vários órgãos, a igreja é constituída de pessoas com vários dons. Todos os ofícios são dons dados por Deus à sua igreja. Efésios 4, versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os continuistas, eles defendem o apostolado na atualidade. O reverendo Luciano, na segunda palestra, vai estar falando mais profundamente sobre esse tema. A maioria dos carismáticos de hoje concordam que existem pelo menos 3 razões que levam eles a sustentar esse assunto, esse pressuposto do apostolado hoje. Por uma questão do tempo, eu não vou entrar nos argumentos continuistas, mas eu vou entrar apenas nos argumentos cessacionistas que mostram que o apostolado hoje, ele teve o seu fim. Eu não vou entrar muito no assunto, tendo em vista que depois eu creio que o reverendo Luciano vai apresentar aos amados irmãos os argumentos que os continuistas usam para defender o apostolado na atualidade. Então eu vou me limitar apenas a mostrar os argumentos que negam que existam apóstolos nos dias de hoje. O primeiro argumento que eu quero apresentar aos irmãos é que para ser apóstolo, essa pessoa deveria ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A igreja estava ali reunida em Jerusalém para escolher aquele que seria o substituto de Judas Iscariotes, que havia sido, que acabou se matando, né? E a igreja então adota esse critério,
que esse deveria ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. O segundo argumento também usado pela igreja para que alguém fosse apóstolo é que este deveria ter sido escolhido pessoalmente por Cristo. Em Atos 1, 24 a 25, ainda na eleição de Matias, que foi o sucessor de Judas, os apóstolos e a igreja reunida, oram da seguinte forma, versículo 24. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, o qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades em ter o seu ministério reconhecido, justamente porque alguns afirmavam não ter sido ele chamado pessoalmente por Cristo Jesus, mas ele defende a sua autoridade apostólica, afirmando que a caminho de Damasco ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, sendo pelo próprio Senhor Jesus também o chamado. E o terceiro argumento, para que nós hoje possamos afirmar categoricamente que não existem apóstolos nos dias de hoje, é que para ser apóstolo, a pessoa teria a capacidade de realizar milagres. Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir, e o destaque meu, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Um apóstolo era capaz de curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, e era uma cura completa, comprovada, e que não havia nenhum tipo de variação de dúvidas. O apóstolo Paulo, que eu mencionei também há pouco, ele defende a sua autoridade como apóstolo, mostrando as suas credenciais. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo escreve essa segunda carta, tendo como um dos propósitos dessa carta, defender a sua autoridade como apóstolo. E ele afirma então, os milagres que eu realizo dentre vós, são as evidências, são as marcas claras de que eu também fui chamado por Cristo Jesus para esse ministério. Partindo então da análise desses versículos, meus queridos, eu quero então fazer rapidamente, então, algumas considerações. Não existe ninguém hoje que atenda todas essas exigências para ser considerado um apóstolo. Os carismáticos concordam que, pelo menos, esse dom cessou na era apostólica. Então, dessa afirmativa de todo o grupo carismático, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, que existe uma significativa mudança da ação do Espírito Santo da era apostólica para a era pós-apostólica. Você pode conversar com qualquer carismático e ele realmente vai reconhecer isso. Não, de fato, já não existem mais os apóstolos como no tempo de Jesus. Então, existe de fato uma significativa mudança. Segunda conclusão, que os milagres realizados no Novo Testamento estavam intimamente ligados ao ministério dos apóstolos. Nós podemos ler o Novo Testamento e quem realizava milagres no Novo Testamento eram os apóstolos, como credenciais do seu chamado. E a terceira conclusão, essa mudança pode implicar, é claro, significativas mudanças também em outras áreas e com respeito também a outros dons. Então, o segundo argumento, meus amados irmãos, que eu uso para defender o cessacionismo é o fim do dom do apostolado. Terceiro argumento que eu quero apresentar aqui aos amados irmãos, que eu uso para sustentar o cessacionismo, é a natureza fundamental dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Para quem quer anotar, o terceiro argumento é a natureza fundamental dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O Novo Testamento nos ensina que os profetas e apóstolos eram as bases sobre a qual a igreja estava sendo construída.
Eles eram o fundamento desta obra. Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 20, meu destaque. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo usa, nesse texto, 3 palavras para definir os cristãos. Eles são cidadãos, eles são membros da família e são pedras edificadas sobre a pedra angular, sobre o fundamento que eram os apóstolos e os profetas. Tendo em vista, meus queridos, que no ponto anterior já havíamos discorrido sobre o ministério dos apóstolos, cabe-nos agora, então, definirmos quem eram esses profetas no Novo Testamento. Os carismáticos afirmam que esses profetas eram os profetas do Antigo Testamento. Mas essa é uma argumentação que não tem solidez, que não tem base. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor assim nos diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora no tempo do apóstolo Paulo, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, você afirmar que os profetas que são mencionados em Efésios 2, de 19 a 20, são os profetas do Antigo Testamento, é um grande equívoco. Porque no texto mais à frente, em Efésios 3:5, o apóstolo Paulo fala: como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Os carismáticos também usam um outro argumento. Eles afirmam que a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que são também profetas. Mas esse também é um argumento frágil. É um argumento errado, equivocado. Essa interpretação deve ser rejeitada por uma simples questão linguística. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para. É claro que é um grupo distinto. Profetas, outros para outro grupo, evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então você pelo menos tem 4, ou como preferem alguns, 5 grupos distintos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. A igreja está sendo construída sobre um fundamento que já está pronto. Esse fundamento são os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, que preservaram a revelação de Deus através dos seus escritos. E o próprio apóstolo Paulo, ele se via também como um destes fundamentos. Em 1 Coríntios 3:10, o apóstolo Paulo ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Cada um desses pontos aqui, meus amados irmãos, poderia ser uma palestra inteira. Eu estou sendo bem resumido, bem objetivo, para poder apresentar a vocês os principais pontos que defendem a doutrina cessacionista. O quarto argumento que eu quero apresentar aos amados irmãos essa noite para defender a posição cessacionista é a natureza dos dons miraculosos. Quarto ponto, a natureza dos dons miraculosos. Se o Espírito Santo ainda estivesse distribuindo os seus dons como na era apostólica, nós devemos crer que esses dons deveriam ser os mesmos hoje. Entretanto, o que vemos é que os dons apresentados hoje e praticados em muitas igrejas são extremamente distintos dos da era apostólica. Vamos começar analisando esses dons. Vamos começar analisando então o dom de línguas. Na era apostólica, o Novo Testamento nos deixa muito claro que
O dom de língua era a capacidade de alguém falar um idioma sem nunca ter estudado tal dialeto. Em Atos 2, de 7 a 8, a palavra do Senhor assim nos diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Uma segunda ocorrência histórica desse fenômeno, o dom de línguas, acontece na casa de Cornélio, e está registrado em Atos capítulo 11. Eu vou ler apenas o versículo 15. Quando, porém, comecei a falar palavras do apóstolo Pedro, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Essa expressão no princípio é uma referência à primeira ocorrência que aconteceu no dia de Pentecostes. A terceira ocorrência desse fenômeno, o dom de línguas, ocorre em Atos capítulo 19. Eu vou apenas ler o versículos 5 e 6. E eles, tendo ouvido isto, ouvido a mensagem, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Um dado interessante. O livro de Atos foi escrito provavelmente em 63 depois de Cristo, e 1 Coríntios foi escrito em 55 antes de Cristo. Então, portanto, algum tempo antes. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele já tinha conhecimento de 1 Coríntios capítulo 14, que é o texto favorito definido pelos carismáticos. E mesmo assim, ele define o falar em línguas como sendo uma capacitação do Espírito, para que se pregue em outro idioma, sem fazer nenhuma referência a êxtase ou a sons estáticos. Hoje, o dom de línguas apresentado na maior parte das igrejas carismáticas são sons delirantes, uivos, sem sentidos e sem significado. Isso pode ser qualquer coisa, menos os dons de língua do Novo Testamento. Vamos falar agora sobre profecia. Na era apostólica, ao contrário dos carismáticos, não havia diferença entre os profetas do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento. Os profetas bíblicos falavam diretamente com o povo, mostrando a este povo os desígnios de Deus. Uma profecia bem conhecida no Novo Testamento está em Atos 21, de 10 a 11, proferida pelo profeta Ágabo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos do gentio. Notem, meus queridos, que a forma como Ágabo inicia a sua profecia no Novo Testamento é idêntica à forma como os profetas profetizavam também no Antigo. Os profetas do Novo Testamento apresentavam suas profecias de forma direta, infalível ao povo de Deus. Na atualidade, as profecias não são em nada idênticas com as profecias que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O maior teólogo dentre os carismáticos, chamado Wayne Grudem, ele diz o seguinte, que as profecias hoje elas não podem ser iniciadas com a expressão assim diz o Senhor. E o correto é que elas se iniciem da seguinte forma: eu acho que é isso que o Espírito pode estar dizendo. Ainda sobre o assunto, o Wayne Grudem, que é o grande teólogo dos carismáticos, ele afirma o seguinte: nenhum carismático responsável crê que a profecia de hoje seja infalível e inerrante como a revelação de Deus. E ele mesmo afirma que as profecias de hoje são impuras
e contém elementos que não devem ser obedecidos e nem tampouco confiáveis. Dom de cura. Na era apostólica, qualquer pessoa que tinha o dom de curar, ao curar uma pessoa, seus resultados eram imediatos, permanentes, inegáveis, e era para qualquer tipo de enfermidade. Nos dias de hoje, esses supostos milagres são incompletos, temporários e muitas vezes não são verificáveis. A conclusão que nós fazemos é que os supostos dons da atualidade não são, em hipótese alguma, os mesmos dons que aparecem na era apostólica. Quinto argumento, e é o meu argumento favorito, o testemunho da história. Então, nós temos a história também em favor do posicionamento cessacionista. Eu quero aqui rapidamente fazer uma análise do dom, pelo menos do dom de línguas no Novo Testamento. Eu vou pular os outros dons, mas eu vou me deter apenas ao dom de línguas no Novo Testamento. A primeira ocorrência do dom de línguas no Novo Testamento, como eu já disse aos amados irmãos, ocorre no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo. A segunda ocorrência do dom de línguas, no livro de Atos, ocorre provavelmente 14 anos depois da primeira, isso em 44, quando Tiago foi morto por mando de Herodes ao fio da espada. A terceira ocorrência do dom de línguas ocorre no início do ministério de Paulo em Éfeso, isso no início dos anos 50. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é o único livro fora de Atos que fala de línguas e foi escrito em 55 ou 56 depois de Cristo. Prestem atenção, se nós alinharmos as cartas do Novo Testamento com base em quando foram escritas, 1 Coríntios, e mais especificamente o capítulo 14, o favorito dos carismáticos, foi apenas a quarta carta inspirada que Paulo escreveu, em seguida de Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, em ordem, seria Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e depois 1 Coríntios. A conclusão que nós chegamos é essa. Paulo escreveria outras 9 cartas depois de 1 Coríntios, a 6 igrejas diferentes, e ele não faz nenhuma menção do dom de línguas novamente. Uma segunda conclusão. Nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, e Tito também, os livros já escritos perto do fim da vida do apóstolo Paulo, que são diretrizes permanentes para a igreja, para o ministério pós-apostólico, não há nenhuma menção do dom de línguas. Notem que se esse dom fosse ainda tão praticado na era apostólica, provavelmente Paulo repetiria diretrizes e instruções sobre o uso do mesmo. O argumento que eu quero mostrar para vocês aqui é que, com o passar do tempo, como a revelação o cânon foi se completando, a revelação foi se completando, não havia mais a necessidade da manifestação dos dons miraculosos. O clímax dessa afirmação se encontra na carta aos Hebreus. O livro dos Hebreus foi escrito por volta de 70, um pouco antes do templo em Jerusalém ser destruídos. Hebreus 1, de 1 a 2, diz o seguinte: havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é a revelação final. Não existe a necessidade de novas revelações hoje. O que Deus quer que nós saibamos está escrito na Bíblia. Em Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, o mesmo autor dessa carta nos diz o seguinte: por esta razão,
Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, vejam a ordem, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, entre parênteses é um grifo meu, apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, os apóstolos, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Notem que o autor aos Hebreus, ele se coloca aqui numa terceira geração. O mesmo afirma que os sinais, prodígios e vários milagres pertenciam à segunda geração, que é a geração dos apóstolos, que confirmou o evangelho àquela comunidade através de sinais e prodígios. Ao analisarmos cronologicamente o Novo Testamento, podemos ver que mesmo antes da Escritura estar completa, meus queridos, os dons miraculosos já estavam em declínio. Os milagres que foram realizados para confirmar os apóstolos e a sua mensagem já começaram a desvanecer. Alguns afirmam, principalmente os carismáticos, que o argumento cessacionista é um argumento fruto do iluminismo, do racionalismo. Mas é interessante que nós temos personagens que precedem ao iluminismo, pais da igrejas, que afirmam que já os dons haviam cessado. Vou fazer aqui algumas citações deles. João Crisóstomo, que viveu de 344 a 407 depois de Cristo, ele afirma: a passagem inteira, comentário de 1 Coríntios capítulo 2, é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Os fatos que ocorriam, mas agora não têm mais lugar. Grande Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430, ele diz: nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes, e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concediam que falassem. Estes foram sinais adaptados ao tempo, pois aquilo foi o sinal do Espírito Santo em todas as línguas e idiomas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado a todas as línguas sobre a terra. Isto foi feito por um sinal, e o sinal findou. Teodoreto de Ciro, de 393 a 466. Em tempos antigos, aqueles que aceitaram a divina pregação e que foram batizados para a sua salvação, receberam sinais visíveis da graça do Espírito Santo trabalhando neles. Alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizavam milagres ou profetizavam. Os coríntios também fizeram essas coisas, mas não usaram os dons como deveriam ter usado. Eles estavam mais interessados em se mostrar do que usar os dons para a edificação da igreja. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada para aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não podem assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Vamos dar um pulo no tempo? Vamos para a reforma, Martim Lutero. Na igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Ele desceu sobre Cristo na forma de uma pomba e a semelhança de fogo sobre os apóstolos e outros crentes. Este derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos do Espírito em 1 Coríntios 14, 22. As línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Uma vez que a igreja
tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por estes milagres, a aparência visível do Espírito Santo cessou. Calvino: embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporário ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao Evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. Calvino nas Institutas: o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do Evangelho maravilhosa para sempre. John Owen, puritano, de 1616 a 1683. Os dons em que sua própria natureza excederam completamente o poder de todas as nossas habilidades, essa dispensação do Espírito há muito cessou, e onde ela agora é simulada por alguém, pode ser justamente presumida como um delírio entusiasmado. Thomas Watson, 1620 a 1686. Claro, há tanta necessidade de ordenação hoje como no tempo de Cristo e no tempo dos apóstolos, quando então havia dons extraordinários na igreja, os quais agora cessaram. Matthew Henry, 1666 a 1714. O que eram esses dons nos é largamente dito no corpo do capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, ou seja, ofícios e poderes extraordinários concedidos a ministros e a cristãos nos primeiros séculos para a convicção dos descrentes e para a propagação do Evangelho. Comentário de Matthew Henry na carta do apóstolo Pedro. O dom de línguas foi um novo produto do espírito de profecia e dado por uma razão particular, retirar do judeu e demonstrar que todas as nações podem ser conduzidas à igreja. Estes e outros sinais de profecia começaram como sinais, e há muitos cessaram e foram deixados para trás, e nós não temos nenhum incentivo para esperar um avivamento deles, mas pelo contrário, somos direcionados para as chamadas Escrituras a mais certa palavra de profecia, mais certa que vozes dos céus, e ela nos orienta a tomar cuidado e a buscá-la e se firmar nela. John Gill, comentando 1 Coríntios 12, 9. Agora esses dons foram concedidos comumente pelo Espírito aos apóstolos, profetas e pastores ou anciãos da igreja, naqueles primeiros tempos. A cópia de Alexandria e a versão latina Vulgata dizem por um só Espírito. John Gill comentando 1 Coríntios 12, 30. Não, quando estes dons estavam presentes, nem todos os possuíam. Quando a unção com óleo, a fim de curar o doente, estava em uso, ela só foi executada pelos anciãos da igreja e não pelos membros comuns que deviam buscar o doente nessa ocasião. Jonathan Edwards, já do século XVIII. Nos dias de sua encarnação de Jesus, os discípulos tinham uma medida de dons miraculosos do Espírito, sendo habilitados dessa forma para ensinar e fazer milagres. Mas depois da ressurreição e ascensão, ocorreu o mais completo e notável derramamento do Espírito em seus dons miraculosos que já existiu, começando com o dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. E, em consequência disto, não somente aqui e ali, uma pessoa extraordinária era dotada de dons extraordinários, mas eles eram comuns na igreja, e assim continuou durante a vida dos apóstolos ou até a morte do último deles. Mesmo o apóstolo João, que viveu por cerca de 100 anos desde o nascimento de Cristo, de modo que os primeiros 100 anos da era cristã, ou o primeiro século, foi a era dos milagres. Jonathan Edwards, no sermão intitulado Caridade ou Amor Divino, com base em 1 Coríntios 13, 8. Mas logo após a finalização do cânon da Escritura, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse,
Não muito antes de sua morte, os dons miraculosos tiveram seu fim na igreja. Pois agora a revelação escrita da mente e da vontade de Deus estava completa e estabelecida. Vou pular para cá, vou mais uma citação de Jonathan Edwards, uma menorzinha. Os dons extraordinários foram dados para a fundação e estabelecimento da igreja no mundo, mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Tinha mais gente para citar, mas eu vou parar por aqui no século XVIII. Mas existe, meus amados irmãos, um testemunho claro, nítido da história dos pensadores e dos pastores mais influentes, que os dons miraculosos, eles cessaram. Sexto argumento, a suficiência das Escrituras. Eu vou ser bem breve nesse meu argumento. 2 Timóteo 3,16, até foi lido pelo reverendo Evanderson. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus, ele não precisa de nenhuma revelação extra. Ele já tem tudo nas Escrituras. Jesus não está instruindo a sua igreja com um novo best-seller, mas através do seu Espírito, Jesus Cristo vem aperfeiçoando e capacitando a sua igreja com um best-seller escrito há mais de 2000 anos. Quem quer ouvir a voz de Deus audivelmente, leia as Escrituras em voz alta. Sétimo e último argumento. As regras estabelecidas no Novo Testamento para os dons miraculosos. Se porventura considerássemos que os dons miraculosos ainda existissem hoje, esses dons deveriam ser regidos pela Bíblia, pelas Escrituras. Mas o que nós podemos observar, meus queridos, é que quando esses dons são praticados em comunidades carismáticas, simplesmente esses grupos rasgam a Bíblia ou simplesmente não consideram as regras ali estabelecidas. Vamos às regras. 1 Coríntios 14, de 27 a 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 3 regras aqui. 2 ou no máximo 3 poderiam falar durante o culto. E eu pergunto, é isso que acontece nas igrejas carismáticas? Eles deveriam falar um de cada vez. É isso que acontece nas igrejas carismáticas? Terceiro argumento, alguém deveria interpretar. Dom de profecia, vamos às regras. 1 Coríntios capítulo 14, de 29 a 34. Versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que este esteja sentado e cale-se o primeiro. Essa questão do julguem é muito interessante, né? O critério de julgamento era Deuteronômio 13 a Deuteronômio 28. A profecia tinha que estar de acordo com o restante das Escrituras. Se não tivesse de acordo com as restantes das Escrituras, que aquele profeta fosse considerado como anátema. Continuando, versículo 31. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34, conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. 4 regras aqui. Primeira regra, fale apenas 2, no máximo 3. Os profetas da congregação devem avaliar aquela profecia. Fale um de cada vez, e as mulheres não poderiam profetizar. Ao analisarmos essas regras, podemos afirmar que os carismáticos simplesmente ignoram todos esses princípios.
E a conclusão que eu chego é a seguinte: o Espírito Santo tem sido desonrado. O Espírito Santo ele tem sido ridicularizado nessas comunidades, porque eles simplesmente não usam a palavra de Deus como critério. Quero encerrar, meu tempo já estourou, com 5 breves aplicações. Uma palavra aos irmãos cessacionistas. Não minimize o papel crucial do Espírito Santo na sua vida, meu querido. Lembre-se que se você é salvo, é porque o Espírito Santo lhe convenceu disso. Se você confessa os seus pecados, lembre-se que é o Espírito Santo que lhe faz essa obra. Se você ama a Deus e se você ama a palavra de Deus, lembre que é o Espírito Santo que realiza essa obra em sua vida. Então, portanto, não minimize o papel do Espírito Santo em sua vida. Em segundo, confie nas Escrituras. Confie na palavra de Deus. Ela é plena. Ela é suficiente para a sua vida, você não precisa de outras revelações. Terceira aplicação, rejeite, meus queridos, todas as impressões subjetivas de revelação. Eu tive um sonho, eu tive uma visão. Rejeite. Se Deus quer falar algo para você, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Quarta aplicação, confronte os carismáticos, confronte os seus líderes, confronte os seus mestres, seja ousado, seja corajoso. Lembre-se do que Paulo diz em Gálatas: se alguém prega um outro evangelho, que seja anátema. Na autoridade do Espírito, com o conhecimento da palavra, confronte esses grupos. E por último, ensine de forma graciosa aquelas pessoas que têm iniciado a fé nesses grupos. Você tem que confrontar com coragem, com ousadia os mestres, os líderes, os pastores. Mas tenha paciência, tenha amor, tenha misericórdia. Entendam que essas pessoas que estão nesses meios carismáticos, elas precisam conhecer a verdade. Elas precisam de Cristo. Às vezes a gente pensa que só precisa de Cristo aqueles que estão no bar, na prostituição. É claro que eles precisam, mas falta um olhar de graça e de misericórdia, principalmente para esses grupos. Eu costumo dizer na igreja que é muito mais difícil você evangelizar pessoas que estão inseridas nessas igrejas, que estão sendo enganadas, mal instruídas por líderes inescrupulosos, do que você ensinar e falar a verdade para quem está no prostíbulo, no bar ou no vício. Porque quem está no bar, quem está no vício, é consciente que precisa mudar de vida, precisa de arrependimento. Mas muitas dessas pessoas que estão nessas igrejas, elas se acham certas, elas estão convictas de que estão na verdade. Porém, meus amados irmãos, elas estão fatalmente perdidas. Tenha coragem. Evangelize, proclame a verdade a esses que estão perdidos. Que Deus os abençoe.